Vamos ficar de pé, porque você sabe como é que é, né? Culto é assim, né? Uma ginástica, né? Sobe, desce, desce. Ó, Solano, você gosta de sentar à frente? Tem um lugarzinho aqui, né? Tá bem aí? Amém, amém. Feche seus olhos, vamos orar. Querido amado Deus, amado Pai, nós te bendizemos, Senhor, nesse dia. Obrigada, Pai, pela tua presença. Tua presença está notável no nosso meio, está palpável, nós podemos sentir a tua presença nesse dia. Nós queremos te agradecer, Pai, porque nós não somos merecedores do Senhor, mas o Senhor nos escolheu. A tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, nos trouxe para cá neste lugar. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos suprido, Pai. Nós temos a Ti, Tu és o nosso Pai. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Queremos Te agradecer, Deus, porque temos a Ti para invocar. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, se faça presente de uma maneira muito especial nessa noite. Se faça presente, Senhor, derramando da tua porção, do teu Espírito. Senhor, se faça presente, derramando, ó Pai, milagres, a Deus, respostas, Senhor, tocando em vidas, Deus. Ah, Senhor, trazendo uma nova expectativa daquilo, Senhor amado, que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, fala conosco através dessa palavra, que não seja eu, que eu desapareça daqui, mas que o Senhor tome a frente e fale conosco de forma a destravar, de forma a aumentar a nossa fé, de forma a nos levar para o nível que o Senhor tem para nós. Oh Deus, abre os céus, levanta suas mãos e diga assim: Senhor, abre os céus essa noite. Senhor, que os céus estejam abertos, ó Pai, para todo agir que o Senhor tem para a minha vida. Toca em mim, Senhor. Me enche nessa noite. Fala comigo. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Você pode aplaudir bem forte e sentar assim, esfuziante. Pode sentar. Amém. Queridos, nós estamos hoje na terceira noite do Profetizando. Profetizando é uma campanha que nós fazemos normalmente final de ano. Algumas igrejas dão um nome, outras dão outro nome. Umas é projetando, planejando, arquitetando, agora é profetizando. E não importa, não importa. O importante é o quê? Que nós estamos, no final de um ano, desenhando, antecipando o que nós queremos viver, Carol, no próximo ano. Nós precisamos planejar. A gente não planeja na nossa vida secular. A gente não faz um planejamento de estudo, de trabalho, de negócios. A gente não faz um planejamento da nossa casa, de contas. Liga a luz, Júlia. De contas, de tudo que nós precisamos fazer. A gente não tem sempre o nosso planejamento. E aí a gente vai lá, tenta andar naquele planejamento, tenta alcançar com aquilo que nós estamos vendo. Com os recursos que nós temos nas nossas mãos. Mas quando nós determinamos que nós vamos projetar ou profetizar, como é o nosso caso, nós estamos antecedendo o que nós vamos viver no próximo ano. Nós estamos profetizando, por isso que nós temos um caderninho, trouxemos um... Ah, está aqui. Um caderno, a gente prepara um caderno com alguns projetos e a gente unge. Esse caderno, eu passo o ano todo, gente, olhando para ele. Eu volto nos itens, eu volto nos temas, eu vejo o que já aconteceu, eu dou um ok naquilo que já aconteceu,
pego aqueles pontos que eu planejei, continuo orando, continuo declarando. Porque profetizar é você anteceder o que você vai viver no próximo ano. Amém, gente? Hoje eu quero ler uma palavra com você. Quem for acompanhar, quem for ler a Bíblia, acompanhe. Hoje a versão não é NVI, viu, Július? Que ela sempre fica brincando quando eu falo da versão, né? Hoje eu usei uma outra versão, mas eu quero ler Ezequiel 37, a partir do verso 1. Antes de você ler, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, toda e qualquer distração, cesse em nome de Jesus, todo sono, toda preocupação, toda atenção com o celular, cesse em nome de Jesus. Senhor, que consigamos ficar 100% conectados na Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Diz aqui: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Repitam comigo: sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito. Aqui o Espírito é com letra minúscula. Quando a Bíblia fala de Espírito com a letra minúscula, não é o Espírito Santo, é o Espírito de vida. E vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Digam, ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Repita comigo: cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se sobre eles por cima, mas não havia espírito. O mesmo Espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito. Aqui é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Queridos, esse texto aqui se deu no seguinte contexto.
O profeta Ezequiel foi levado por Deus em espírito, e Deus levou ele e deu a ele uma visão. E essa visão se tratava do quê? Do que Deus estava falando aqui. Quando Deus faz algo desse sentido, Ele está dizendo, Ele está dando um recado de algo que está acontecendo. Aqui o que estava acontecendo era no meio do povo. O povo de Israel que eram aqueles ossos secos. Aqueles ossos secos era toda a casa de Israel, era todo o povo de Deus. Ele estava falando sobre o povo de Deus. O que tinha acontecido aqui? Aqueles ossos secos era a nação de Israel, onde o reino do sul e o reino do norte, porque nessa época Israel havia se dividido entre reino do sul e reino do norte. Houve uma divisão lá de Judá. E o que aconteceu? Um reino havia sido dominado pelos babilônicos e outro reino havia sido dominado pelos assírios. Então, isso aqui, aqueles ossos secos, aquela visão, era o povo de Israel naquela situação. E por isso, no verso 11, diz assim, a casa de Israel expressa, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. E apesar de existirem tantas promessas, tão grandes promessas sobre Israel, eles haviam sido dominados pelos inimigos. Mais uma vez, Israel estava sendo escravizados. Eles estavam aqui como que em um cemitério, Cleia. Eles estavam aqui completamente sem vida. Deus estava mostrando a situação que estava Israel. Ossos secos. Imagina, queridos, Israel, com tantas promessas, com tanto sobrenatural, depois de ter passado, Patrícia, toda aquela experiência deles, aquela experiência de um dia ter atravessado o Mar Vermelho, aquela experiência de ter sido suprido pelo maná dos céus, aquela experiência de nuvens. Poxa, quantos de nós vivemos aí o tempo todo esperando uma direção de Deus? Ai, Senhor, eu vou para esse lugar, eu vou para esse lugar. Eu faço isso, eu faço aquilo. O povo tinha uma nuvem. Todo dia eles acordavam. Tinha uma nuvem que guiava eles para um dia. À noite tinha a coluna de fogo que livrava eles dos bichos e aquecia, porque eles estavam no deserto. E guiava. Então, eles viviam, esse povo aqui, que viveu tanto sobrenaturais. Nós somos a geração que vive com o Espírito Santo, que tem experiências diferentes, né? Mas eu ainda não tive o prazer de ver o mar se abrindo. Não vou ver? Quem disse que eu não vou ver? Eu posso ver. Vai depender dos projetos que Deus tem comigo. Amém? Você está entendendo? Mas nós vivemos experiências diferentes. E esse povo aqui, que a Bíblia está falando, que Deus levou o profeta Ezequiel para ver, estava em ossos secos. Estava só o pozinho. Apesar de tantas experiências. E o que foi que fez gerar tamanha destruição na nação de Israel? Depois deles viverem tantos milagres, depois deles serem escravizados, viverem tantos milagres, serem libertos, irem para a região de Canaã e, de repente, eles estarem na mesma situação. O que fez gerar tamanha destruição novamente na nação de Israel? A quebra da aliança com Deus. O que gerou essa destruição? A quebra da aliança com Deus. Toda a sequidão que eles estavam vivendo, toda a sequidão que o povo de Deus estava vivendo, todo aquele aperto, todo aquele cenário caótico de filme, de Walking Dead, todo horror aqui que eles estavam vivendo, foi gerado pelo afastamento deles de Deus, pelo pecado de Israel. O povo aqui havia se desviado de Deus, os reinos foram conquistados e eles voltaram a se tornar escravos. Tudo porque abandonaram a Deus.
E esse texto ele fala muito conosco, porque nós reconhecemos muitas vezes Deus em momentos que nós vivemos milagres, que nós precisamos de um milagre, que a gente fala assim, eu quero um filho. Aí a gente fica naquela, puxa, insistência, de repente a gente vê o filho. Aí a gente reconhece tal, de repente a gente está com os filhos nos braços. De repente a gente alcança o que nós tanto buscamos. A gente queria aquilo, a gente chegou onde a gente queria. O que acontece? A gente vira as costas e vai viver a nossa vida. Quem gera esse abandono somos nós. Nós viramos as costas para o Senhor muitas vezes. E esse texto ele é muito forte, porque ele traz muitas revelações profundas para o nosso dia, para hoje, para a data de hoje que nós estamos vivendo. Primeira coisa que eu vejo aqui, gente, primeiro ensinamento que eu vejo, que esse texto nos ensina, ande junto com quem liberou a promessa. Ande junto com quem liberou a promessa. Nós precisamos aprender isso aqui. No verso 2 diz, olha só, presta muita atenção nesse detalhe. No verso 2 diz que os ossos estavam sequíssimos. Não foi isso que a gente leu? Que os ossos estavam sequíssimos. O que leva ossos a secar, gente? Algo chamado, nós temos uma quase doutora aqui, né, Natália? A nossa doutora Adriana está em curso, não chegou ainda. Mas nós temos uma quase doutora aqui, ela vai talvez saber. O que leva um osso a secar? Chama-se algo chamado necrose avascular. Não é isso? Quem já ouviu falar de necrose avascular? Nunca? O piloto que vive dando aula para a gente aqui nunca ouviu falar nisso. Olha, doutor Roberto Melo, aprenda aqui. Você que é um homem que usa muitos ossos jogando beach tênis. O que a palavra fala aqui? O que leva um osso a secar? Chama-se necrose avascular. O que é isso? Se você não sabe, aprenda hoje, meninas, aprendam hoje. Necrose avascular é perda de suprimento do sangue. Eita, está começando a fazer sentido, né? As coisas estão começando a fazer sentido agora, então. Israel sempre foi uma nação com muitas promessas. Gente, Israel, o negócio é tão forte com Israel, a promessa é tão forte com Israel, que tem uma promessa que diz que Deus iria trazê-los de volta. Quem já leu isso? Vocês sabiam que desde 2015, Israel está vivendo um tempo de migração, de volta dos israelitas, dos descendentes de israelitas estão voltando para a terra de origem. Desde 2015 começou uma revoada, se a gente pode chamar de revoada. O povo do mundo inteiro voltando para a terra de Israel, como se nunca aconteceu na história. As promessas de Israel são muito poderosas. É a nação escolhida. Apesar dela ser essa nação com tantas promessas, as promessas não impediram eles de viverem a sequidão. As promessas não impediram eles de viver a situação que eles estavam. Porque não bastam apenas as promessas. Nós precisamos caminhar, Mabel, com o dono da promessa. Com aquele que é o dono que libera a promessa.
Não adianta a gente pegar algo, eu recebi aqui, olha, eu fui num culto lá não sei aonde, recebi uma promessa, e agora é essa promessa, e eu vou viver isso aqui mesmo, porque... Não, se você virar as costas, Israel que é escolhido de Deus, não teve folga para Israel. Não teve. Não vai ter para nós, eu quero dizer para você, não vai ter para nós. Não tem para nós, eu quero dar essa notícia, não tem para nós. Sabe, a palavra aqui é clara. O povo, ele decidiu, apesar de tudo, Deus, ele quer cuidar, ele não quer apenas, o pastor Júnior fala muito sobre isso, que Deus, ele não quer apenas ser o nosso mordomo, deixa eu te dar tudo que você quer. Ele quer se relacionar conosco. E aquelas pessoas haviam se afastado de Deus há muito tempo. E a Bíblia fala que os ossos estavam sequíssimos, porque não havia mais o suprimento de sangue. De Deus, não havia mais a presença de Deus na vida deles. O afastamento já havia se estabelecido há muito tempo. Eles haviam se afastado há muito tempo. Eles já não reconheciam mais o Senhor como o Senhor deles há muito tempo. O que é Senhor? É a relação do dia a dia. É um ato contínuo. Ele é o seu ser o seu dono. Não é você, da noite para o dia, empinar a carroça e quero fazer o que eu quero. Quem tem Senhor tem dono, gente. Quem está me entendendo? Sabe, não apenas nós termos uma promessa. Júnior Flores, não basta apenas uma promessa. Quantos de nós temos promessas há muitos anos? Nós estamos aqui esperando, a gente está na expectativa. A gente está aqui, puxa vida, a minha promessa não se trata apenas de ter a promessa. Se trata de você estar debaixo dos cuidados do supridor, daquele que te fez a promessa. Sabe, eu vou dar tudo para o Benjamin, mas ele tem que estar debaixo dos meus cuidados. Quem é o pai e a mãe aí, que o filho cresce, vira as costas e você continua fazendo? Continua não. Raras exceções. Raras exceções. O pecado e a distância de Deus nos faz secar e perder as bênçãos que são destinadas a nós. Deus, ele ama nos abençoar, todos os projetos de Deus nos envolvem. Porém, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Gente, eu falei isso uma vez aqui, esses dias atrás, que o expediente de Deus é cuidar da gente. Para pensar nisso. Ele ama nos abençoar, Ele ama nos cuidar. Antes da gente planejar, Ele já planejou. Sabe, Ele já planejou coisas maravilhosas. Tem um texto que eu sou apaixonada, que quando eu estou meio desfalecida, eu lembro muito, que é Jeremias 29:11, fala que bons planos Deus tem a meu respeito, planos de paz e não de mal, para nos dar um fim que desejamos. Ou seja, Deus está o tempo todo preparando coisas tremendas para nós. Mas não se trata apenas de nós vivermos bênçãos presentes. Se trata de nós estarmos debaixo do cuidado dEle, do relacionamento com Ele. Então não basta as promessas se nós abandonarmos aquele quem nos dá a promessa. Amém, gente? Amém. E foi isso que aconteceu com Israel. Israel tinha tudo. Só que eles viraram as costas para Deus. Entenderam, gente? Amém? Outra coisa que eu vejo muito forte nesse texto, que o primeiro passo para o milagre é profetizar. Olha o que diz no verso 3. Poderão esses ossos viver? Profetiza e dize, ossos secos. Olha só, ossos secos, ouvi. É um imperativo, ouvir a palavra do Senhor.
Deus falou assim, profeta, é o seguinte, vira para esses ossos aí e fala aí, ó. Ouvir. No sentido imperativo. Do quê? De uma ação. O que é esse ouvir? Obedecer. O que quer dizer esse ouvir? Obedecer. Deus falou, profeta, profetiza para esses ossos secos aí. O fato de você estar num local de impossibilidade, quero dar uma boa notícia para você. O fato de você estar num local de impossibilidade, porque o Vale dos Ossos Secos é o quê? É um local de impossibilidade, de morte, de falta de sonhos. É um local que você olha e fala, meu Deus, que breu, que coisa terrível, que trevas. Mas o fato de você estar num lugar de impossibilidade não impede de você viver milagres. Quem aplaude a Deus aí sobre isso? O fato de você viver impossibilidades não impede. Quando todo recurso humano esgota, o poder de Deus se manifesta. Mesmo no Vale de Ossos Secos, Deus estava onde, gente? Onde que Deus estava? Estava lá. Naquele lugar. Naquele Vale de Ossos Secos. Naquele lugar que a gente olha e vê o quê? Impossibilidades. Estava lá. Mesmo quando não se vê nada. Mesmo nesse ambiente, Deus estava lá. E a orientação é sempre a mesma. Declare. Creia. E entre no ouvir. Obedeça. O ouve aqui é uma relação de obedeça, ouvir. É quando a gente fala com os nossos filhos. Benjamin, ouve aqui, Benjamin. Filho, ouve aqui. A gente está falando, a gente está dando uma ordem de comando, uma voz de comando. E quando, sabe, tudo parece terrível, a orientação é a mesma. Declare, profetize, gere vida. Diante de um coração arrependido, Deus pode fazer qualquer coisa. Você pode estar vivendo o pior vale. Gente, eu tenho certeza que se eu pegar pessoas aqui, olha, começando de mim, não vou nem falar começando daqui, mas começando de mim, até a última pessoa ali, até a Júlia ali lá no fundinho. Todos nós vamos ter uma história de algo que a gente imaginou que não íamos superar, nós superamos. Talvez pessoas aqui no nosso meio tenham passado fome, talvez pessoas aqui no nosso meio tenham passado risco de vida, risco de morte. Talvez pessoas aqui já tentaram se suicidar. Sabe, talvez tantas histórias. Não existe aqui nenhuma pessoa, eu tenho certeza. Tem alguém aqui, pode levantar a mão, alguém que fala assim, eu nunca vivi algum momento de impossibilidade que eu superei. Tem alguém que nunca teve? Todos nós temos. Todos nós temos uma história para contar. Sabe, com certeza, Deus ele pode fazer coisas imensas. E o lugar de maior impossibilidade é o lugar onde você vai presenciar as maiores experiências com Deus. As maiores experiências nós presenciamos nos momentos mais difíceis em nossas vidas. Momentos de conforto, lugares de conforto. Nós não experimentamos esse tipo de situação. Nós experimentamos quando nós estamos num lugar de impossibilidades, como seria um vale de ossos secos. Dê o primeiro passo, profetiza. Sabe, seu casamento está em crise, profetiza. Sua saúde não está boa, profetiza. As suas finanças não estão boas, profetiza. Está sem emprego, profetiza.
Está vivendo algum risco, profetiza. Está com problema na justiça, profetiza. Está com medo, profetiza. Está em depressão, profetiza. Pastora, mas eu não estou vendo motivo nenhum. Ninguém vê. Quando a gente está com um problema, a gente não está vendo solução. E nós precisamos aprender a profetizar, dar o primeiro passo. Amém, gente? Amém. Outra coisa que eu vejo forte nesse texto. Profetize o que a palavra manda profetizar. Não profetiza o que você sente, não, viu? Não profetiza o que você acha, não. Sabe por quê? Porque isso é confissão positiva. E confissão positiva não muda nada. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu recebi uma pessoa que veio aqui, eu estava numa disputa, e a pessoa virou para mim, uma mulher crente, gente, crente. Aí ela vira para mim e fala assim, pastor, é o seguinte, faz uma coisa, todo dia se acorda e fala assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu escutando, né? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu, não, claro, não sei o que. Ela, não, eu sempre faço isso quando eu preciso. Eu lá vou ficar declarando vai dar certo, vai dar certo. Eu posso declarar vai dar certo em nome de Jesus, mas eu vou achar que eu ficar fazendo um mantra, uma confissão positiva, vai mudar alguma coisa? Eu posso fazer uma confissão positiva declarando a palavra de Deus. Agora, mantra não gera milagres. Pode te deixar animado, né? Pode. Aqueles exercícios de manhã, acorde de manhã, fale isso, veja aquilo. Ótimo. É uma energia tremenda você fazer isso. É melhor do que acordar assim, né? Estou desanimado. Você pode acordar, né, Ana? Vai dar certo. Olha no espelho, se veja como vencedor. Olha, declare. Não é? Não tem isso, gente? Quem já viu isso? Só eu que vi isso? Só eu que vi esses vídeos? Não é possível. Então, você pode, mas profetiza não apenas o que você acha ou você sente. Porque isso é confissão positiva. E, como eu falei, só vai te dar um ânimo. Deus manda Ezequiel profetizar e por 3 vezes ele diz assim, colocarei o espírito e viverei. Ezequiel começa a profetizar, porém o que acontece? Gente, vamos lá. Ezequiel começa a profetizar sobre os ossos. O que acontece? Um exército pula de pé assim, pronto, e bora, vamos viver. Foi isso que aconteceu? Não? Não foi isso, não? Todo mundo se levanta montado, não? Toma forma instantaneamente? Não foi isso que aconteceu? Ué, mas Deus mandou ele profetizar. Por que isso não aconteceu? Cleia, tem algo de errado. Por que isso não aconteceu? Por que isso não aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Ele começa a profetizar. E aí aqui você não perde um segundo do que eu estou falando. Porque essa foi uma das partes que mais falou comigo. Enquanto eu preparava a palavra, essa foi uma das partes que mais mexeu dentro de mim. Porque eu também tenho orações que eu faço há muitos anos. E eu estou aqui na expectativa de muitas coisas. Ele começa a profetizar. E aí a Bíblia fala que ele começa a escutar barulhos de ossos. Começa a escutar barulho. E os ossos se juntam, cada um ao seu osso. Aí depois vem o processo dos nervos. Depois da carne. Depois da pele. Gente, percebe aqui que o tempo todo Deus fala o quê? Que vai colocar vida, que vai vir o espírito de vida, que vai devolver o espírito de vida, porque nada adiantaria se fosse o osso, a pele. Precisava do espírito de vida. E aqui começa um processo lento. Sabe, acontecia tudo aqui, Mabel, menos a vida. O profeta começou a profetizar,
E os ossos se movimentavam, o barulho acontecia e o babado começava daqui e dali e nada da vida. Não começava. E isso acontece conosco. Isso acontece com cada um de nós, é quando nós recebemos uma promessa. A gente recebe uma promessa e o tempo todo, se a gente para aqui numa esquina, alguém vira e fala, olha, Deus manda te dizer isso, a mesma palavra. Quem já viveu isso, gente? Aí você vai ali na outra esquina, eu posso te vir e fala, hey, eu tenho algo para te dar. É a mesma palavra. Aí você desce com o seu cachorro, o cachorro do vizinho fala para você a mesma palavra. Você já viu? Quem já viveu isso? A mesma palavra. Você recebeu uma palavra. Quem é que tem uma palavra que já se repetiu várias vezes? Quem? Levanta. Eu quero mãos. Quem? Quem? Mão levantada. Isso. Isso acontece conosco. A palavra vai se repetindo, repetindo, e o que? Nada acontece. Quem já viveu isso? Gente, pode falar, tá? Eu gosto de interação, sim, interação. A gente escuta e muitas vezes a mesma palavra. Quem já viveu isso? Levanta a mão para eu ver. Muitas pessoas. Quando apenas fazemos o que Deus quer, o que Deus manda, sem questionar, apenas confiando, até aquilo que a gente não entende é um asfalto para a realização, cumprimento daquela palavra. Aí o que acontece, gente? O movimento dos ossos. Primeiro vem o reencontro dos ossos. Sabe, é aquele momento, Patrícia, que o osso A, pastor João, se encontra, que estava lá com o osso B. Aí aquele movimento ali é o momento que Deus pega o osso A que estava junto com o B e tira ele do B, Amanda. E fala assim, ó, vai lá para o lugar que era o seu original. É o momento, sabe, que o seu filho, que está com más companhias, é afastado da companhia que ele está. Deus tira o osso podre do caminho dele. Porque Deus não pode dar à vida aquilo que vai te matar. Aí os ossos se mexendo, gente. Vamos aqui, ó. Ninguém sai dos ossos mexendo, não. É quando você está se alimentando de ilusão. E Deus te afasta de lugares e de pessoas, porque você não pode crescer com elas. É os ossos se mexendo. É quando Deus vai e tira você de um emprego. Por quê? Porque esse emprego vai te matar espiritualmente, vai te fazer cair. É os ossos se mexendo. É quando as contas apertam e Deus quer que você aprenda a ter um coração humilde para liberar as riquezas da sua vida. Porque senão você ficar rico do jeito que você está, você vai destruir sua vida e sua família. É os ossos se mexendo. É o momento que Deus está alinhando tudo, sabe? Você sabe que alguma coisa está acontecendo, mas você não está vendo nada pronto. É quando os ossos estão indo para o lugar certo. A Bíblia fala que havia um vale de ossos secos, ossos todos misturados, e que eles precisavam se juntar osso com osso. Era para se juntar ao plano original. O que havia tido ali saiu-se dos propósitos. Os envolvimentos, as alianças, os abandonos, as decisões. Deus começa a colocar, ó, tudo no lugar. Está tudo acontecendo, tem algo acontecendo, você não está entendendo. Os ossos estão indo para o lugar certo, onde o milagre pode acontecer. Sabe, esse é o momento que Deus leva. Isso é um tempo. Deus vai fazendo ajustes. É o ajuste dos ossos, vai tirando coisas de dentro de você. Vai te afastando de pessoas, vai te aproximando de outras. Vai te tirando de ambientes, vai te colocando em outros. Sabe, não adianta ter pressa e insistir em coisas que Deus está trabalhando. Insistir no erro e esperar que lá no erro, do jeito que você está, na maior bagunça, na maior confusão, que Deus derrame tudo o que Ele tem para você. Deus, Ele primeiro vai organizar os ossos. Ele vai ajustar. Sabe, quando Deus organiza tudo, quando Ele coloca tudo no lugar,
Porque Deus, gente, Ele não quer apenas nos encher de bênçãos, Ele quer nos dar salvação. E a salvação vai acontecer quando nós entendemos que precisamos andar e nos relacionar com Ele. E se Deus derrama certas bênçãos em nossas vidas, e a gente está com os ossos despreparados, vamos dizer assim para você entender, você vai receber o que você quer e vai se afastar de Deus novamente e vai voltar para a escravidão. Porque quando a gente não aprende com o processo, nós não saímos do processo. Quando a gente não aprende com as dores, com as lutas, com as pancadas, nós voltamos. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus quer nos levar para a salvação. O Senhor não quer apenas entregar bênçãos sobre nós. Tem pessoas que se casarem do jeito que estão, o casamento não dura nem um mês. Não dura. Tem pessoas que se casarem do jeito que estão, nunca mais vão pôr o pé na igreja. Tem pessoas que têm uma facilidade de fazer aliança errada aqui, que, conforme o pastor João fala, é o dedo podre. E Deus, Ele quer organizar. Essa fase da organização, uma fase que a gente vê movimentos, mas a gente ainda não vê o milagre. E quando os ossos já estão organizados, Deus providencia o sustento dos ossos. O que é o sustento? É os nervos. Ele, tendões, nervos, ele reergue os ossos. E começa o quê? Nutrir com sangue. O que é isso? Que fase é essa? É a fase que a gente começa a receber a palavra de novo. É quando a gente começa a ser nutrido, é quando Deus te traz aqui para receber uma palavra dessa. É quando você acha que você programou, que estava na sua agenda, mas Deus falou assim, essa é a agenda. Eu pensei a semana toda em pedir para o pastor João pregar hoje e eu não pregar. Até ontem eu já estava meio que me preparando para falar isso para ele. Porque eu vim com uma semana difícil. E eu falei, eu não vou dar conta. Dessa vez vai ser o pastor. Mas não. Mas Deus nos preparou para essa palavra, porque enquanto eu preparava esta palavra, Deus falava comigo. Amém. Porque nós questionamos muito, por que a minha oração ainda não foi atendida? Por que ainda não aconteceu? Por que eu escutei a promessa há tantos anos e ainda não aconteceu? Por que ainda? Porque tem ossos para serem organizados. Tem coisa que tem que ser alinhada. E aí vem o sangue, através dos nervos, e aí Deus nos sustenta com... Aí Deus traz aqui para receber a palavra e ser convencido que não basta só ossos de pé. Porque ossos de pé é um esqueleto, gente. O que adianta um esqueleto pronto? Não adianta. Aí Deus vem com o quê? Com a carne. Aí Deus vem com o quê? Com o sangue. Vem com a carne, vem com a pele. E o sangue já está correndo. E por último, o que é o último, gente? O que foi prometido desde o início por Deus através do profeta? Era o quê? O Espírito. E por último vem o quê? A cereja do bolo, a promessa. O Espírito. Deus, Ele quer nos dar tudo. Todas as promessas que Deus te deu, Ele vai realizar, Ele quer realizar. Ele está preparando para te realizar. Ele está organizando, Ele está alinhando, Ele está colocando as coisas no lugar. Ele está voltando a dar vida. Ele está voltando a te suprir. Ele está organizando porque nós sempre achamos que estamos prontos. Nós sempre achamos, não, Deus, é agora, tem que ser agora. Se não for agora, eu vou morrer. Eu estou pronto. Mas Deus está colocando o encontro dos ossos e desligando você daquilo que você não pode estar mais ligado. Porque no dia que você decidiu desligar, desalinhar do que Deus tinha, você deixou de receber o suprimento.
você enfraqueceu. Então, Ele está recolocando todas as coisas no lugar. Deus, Ele quer dar vida em tudo que está morto. Amém. Em tudo. Na sua família, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos. Tudo que é seu. Tudo que é seu. Eu não estou excluindo nada. Deus quer dar vida em tudo que é seu. Amém. Tudo que tem o seu nome. Tudo que tem o seu DNA. O Senhor quer dar vida, quer mexer com tudo. Sabe, para de achar que Deus, o que Deus falou que Ele ia fazer não vai acontecer só porque está demorando. Ele quer dar vida, Ele pode dar vida, mas Ele não apenas vai dar vida, Ele vai sustentar aquilo que Ele está te dando. Não é apenas para você ter e morrer no meio do caminho, mas faça a sua parte. Profetize. Deus, Ele começou a fazer na nação de Israel depois que o profeta começou a profetizar. Sabe, imagina se na hora que Deus mostrou a Ezequiel aquele vale de ossos secos, Ezequiel falasse assim: profetizar o quê, Deus? Só está brincando, né? Que eu acho que se fosse alguns de nós ia falar assim: fala sério, Senhor, profetizar aqui? O que pode viver? O Senhor está perguntando se pode viver? Claro que não, Deus. Eu acho que se fosse alguns de nós, a gente ia dar essa resposta. O que, Senhor? O que vai dar aqui? Esses ossinhos, tudo separado, ó. Esses ossinhos pequenininhos, que a gente está pensando num monte de osso grande, né? O fêmur, né? Imagina os ossinhos tudo separado, gente. Sabe, a gente precisa escolher a ótica que nós vamos viver. A gente tem que escolher a ótica que nós vamos ver, sabe? Se a gente vai ver os problemas e jogá-los num cemitério, ou ver ossos secos e profetizar um exército. A gente tem que escolher a ótica que nós vamos viver. A ótica de Deus enxerga ossos sequíssimos como uma nação restaurada e poderosa. Deus, Ele enxerga a sua casa, que pode estar um caos, como uma família bendita e bem-sucedida e próspera. Sabe, você talvez esteja vendo os problemas financeiros como um vale de ossos secos na sua vida. Deus olha e fala assim: vai ser uma fonte supridora. Você tem que escolher a ótica que você quer viver. Sabe, pois Deus tem poder para fazer reviver qualquer situação. Deus mandou Ezequiel ficar profetizando. Sabe o que é isso? Sabe o que é, Solano? Deus mandar Ezequiel ficar profetizando é um ato contínuo. Nós precisamos ter o ato contínuo. O que é? Ora mais, gente. Jejua mais. Continue profetizando. Ah, não, pastora, mas ontem eu profetizei. Ontem foi legal lá em casa. Eu não briguei com meu marido, mas hoje ele aprontou uma que não tem saída. Eu não tenho condições. Pastora, vou mandar embora de novo, cidadão. Vocês acham que eu não escuto isso? Quase toda semana. Não é de vez em quando, não. Olha, pastor, eu fui animado para o trabalho. Fui animado. Estava até legal com o meu chefe, mas eu vou te falar, aquele Satanás do cão, de novo me humilhou. Sim, e aí, você? Não, aquele cara é o Satanás. Pronto, quebrou. Tudo que você profetizou, você cancelou. Tudo que você construiu, você destruiu. A ponte que você construiu, você acaba de implodir ela com dinamite. Porque a Bíblia fala sobre profetizando, ato contínuo. Contínuo. Nós começamos esses dias, nós hoje vamos profetizar mais. Amanhã, quando você chegar na sua casa, você vai continuar profetizando. Amém, gente? Amém. Você tem que... Aplaude mesmo. Esse banquinho tem que ficar aqui.
a gente tem que aprender a trazer na nossa memória os milagres que um dia a gente viveu. Sabe aquelas vitórias que Deus nos deu, que a gente consegue lembrar e consegue comentar com alguém? Toda vez que nós estivermos em baixa, nós temos que lembrar que um dia Deus fez algo, Euclides, lá atrás. E essa lembrança vai nos fazer saber e reconhecer que aquele Deus, Adriano, é o mesmo, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Que é um Deus que ontem fez e ele não está velhinho. Ele não é o Papai Noel, gente. Velhinho, cansado, gordinho, que mal consegue andar com o saco nas costas. Não é. Ele não é esse que está cansado e sem poder de fazer as coisas. O nosso Deus não jubila. Ele não é como nós, pastores, que um dia eu e o pastor Júnior vamos jubilar. E outra geração vai ter se levantado. Outra geração de pastores vai ter já tomado o nosso lugar. Porque essa é a forma, a vida. A continuidade. A gente tem que levantar líderes que deem continuidade. E Deus não é esse velhinho cansadinho que ontem fez milagres e hoje não pode fazer. Nós temos que trazer à nossa memória o que já aconteceu, porque Ele pode fazer obras maiores. Deus fala que Ele fará obras maiores, Roberto. Obras maiores. O que você viveu não é nem nada ainda do que Deus vai fazer na sua vida. Nós somos a nação de Deus. Nós somos a nação de Deus. Diga, eu sou a nação de Deus. E você sabe que a palavra que eu vou ler agora é para a nação de Deus. A palavra que eu vou ler agora é para mim e para você. Diz aqui no verso 13: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito com o E maiúsculo, e vivereis e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Quem recebe essa palavra? Sabe, aplaude, gente, é tão bom, é tão bom. Olha, você sabe que quando Deus fala assim, e vos porei na vossa terra, Ele está dizendo, sabe o quê? E vos entregarei, Rafa, a tua promessa. E vos entregarei tudo que eu destinei para você. Deus está falando aqui, olha, você, nação santa, que somos nós, amém? Todos nós, amém? Deus vai nos tirar da sepultura aquilo que havia morrido, aquilo que secou a esperança, o sonho de ter uma casa, o sonho de reconstruir uma família, o sonho de conquistar coisas grandes, sabe? Deus vai trazer tudo novo, o sonho das nossas empresas estarem faturando, estarem no verde, não no vermelho, o sonho de alcançarmos lugares altos, o sonho, sabe, que Deus colocou dentro de nós, porque hoje Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele vai nos tirar da nossa sepultura. O Senhor vai transformar todo osso seco em manancial de vida, porque o Senhor está trazendo um sopro dele sobre nós e nós iremos mudar a postura, amém ou não amém? Agora, a partir de agora, nós vamos profetizar. E o tempo que Deus precisar levar, reconstruindo, recolocando as coisas no lugar, botando osso com osso, botando sangue, botando nervos, botando carne, botando pele, nós vamos esperar sem murmurar, porque Deus é quem deu a palavra e Ele é fiel e poderoso para cumprir. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus.